Eclesiastes capítulo 12, Salomão vai mostrando para nós a futilidade dessa vida. Como morrem os animais, nós morremos da mesma forma. Não há diferença nenhuma. Né? Ele vai comparar a questão biológica, claro, tá? É a questão biológica, né? O corpo animal, o corpo físico, se esvai de um e se esvai do outro, o fôlego some de um e de outro, acabou. O corpo físico se desfaz do animal e do ser humano da mesma forma. Sim, Karen, pode falar. Uhum. Exato, justamente por não ter a consciência, né, dessa vida nossa. Tiago vai dizer isso, né? Eu ia até ler um pouquinho mais para frente, mas já adianto. Tiago vai dizer isso, que o homem, a nossa vida é como um vapor, que ele sobe, aparece por um pouco e logo se desfaz. É uma vida muito fútil, é uma vida muito curta, é uma vida muito frágil, né? Leiam. Oi? Isso. É. Exato. É no livro de Provérbios, tá, Karen? Livro de Provérbios que vai falar isso aí. E justamente esses livros, né, Eclesiastes, Provérbios, eles trazem, né, no conteúdo, na proposta, a reflexão mesmo sobre os valores da vida, sobre essa vida curta, essa vida que ela é passageira, essa vida que ela está sujeita a esse tempo e a esse espaço, e por estar sujeita ao tempo e ao espaço, ela é uma vida muito, não só frágil, no sentido de que ela acaba, mas é uma vida que ela é condicionada, né, e foge das nossas rédeas. E, de fato, ela está num ambiente, ou seja, essa vida, onde o tempo ele trabalha contra nós. O relógio é contra nós, né? O relógio ele denuncia para nós que a nossa vida ela é finita, que a nossa vida ela está se acabando. Sabe a ampulheta? Vocês sabem o que é ampulheta, né? É aquele relógio antigo de areia. Aquele relógio antigo de areia, né? São dois funilzinhos, né? Um para cima e para baixo, ampulheta, o nome daquilo lá. É relógio de areia. E você vira e você tinha os tamanhos que media. Então, esses eram os meios, inclusive, deles medirem. Hoje nós temos relógios digitais avançados, a tecnologia extraordinária para medir frações, né, de segundo. Mas naquele tempo eles não tinham, eles não mediam dessa forma, né? Eles tinham algo mais impreciso. E a ampulheta você tinha então uma ampulheta de 1 hora, uma ampulheta de um dia, dependendo do tamanhão, né? A areia ela ia marcando então. Então a ampulheta, a vida mais ou menos, ou a ampulheta representa a nossa vida, né? Onde quando você nasce, vira-se ampulheta e a areiazinha está escorrendo. Vai escorrendo, ó, vai baixando lá. Vai acabar essa areia uma hora.
uma hora acabareia. E aí acabou-se a vida, né? Queridos, deixa eu já aproveitar aqui, se não esqueço, eu gostaria que vocês assistissem um filme. Tem aí, talvez na Netflix, deve ter, YouTube, não sei. Vocês procuram aí, tá? Netflix, YouTube ou algum outro meio de assistir filme aí, tá? O Preço do Amanhã. Anotem aí, assistam. Aí, o casal já tem programação para o final de semana, olha que coisa boa. Né? Karen, assista inclusive com os filhos, tá? Com o esposo, com os filhos. Douglas também, assista lá com a esposa, com a irmã Tatiana, vai ser uma bênção. Muito bom. O Preço do Amanhã é o nome do filme. O Preço do Amanhã. Né? Não vou falar aqui para não dar spoiler, mas olha, vai falar sobre o tempo. Excelente filme. Não vou falar não. Fala sobre o tempo. É isso que eu vou falar para vocês, tá? O valor do preço. O nome já diz, é o preço do amanhã. Qual é o preço do tempo? É o que o tempo está relacionado com os valores, com a vida. Excelente filme. Assistam lá, depois vocês me falam se valeu a pipoca estourada, tá bom? Então vamos lá. A contagem do dia, né? Não, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Eu falei sobre o Kairos, falei sobre o Cronos, quero falar sobre o Aion. Né? Lembra que eu falei que tem 3 palavras? Kairos, Cronos e Aeon. Tá? Aion. O que é o Aion? Né? Na ideia bíblica aqui. É tempo existencial. Eu acho bem interessante isso. Tempo existencial. Nós temos o tempo de Deus, a medida de tempo, nós temos o tempo cronológico, né, o Cronos, que é o espaço de tempo, aquilo pode ser medido, né, dias, horas, primavera, verão, outono, inverno, isso é o tempo, espaço, pode ser medido. E a gente tem um tempo existencial, que é o que está escrito em Eclesiastes, capítulo de número 3, tá? Eu nem vou ler na íntegra, né, para ganhar tempo, mas vocês anotem e depois vocês leiam aí, tá? Então, Eclesiastes, capítulo de número 3, vai falar de um tempo chamado de tempo existencial. O que é esse tempo existencial? É o momento que se vive, tá? O momento que se vive. Então o texto lá de Eclesiastes 3 vai dizer: há tempo para todas as coisas, debaixo do céu, né? Ou debaixo do sol. Aqui em Espírito Santo é debaixo do sol, né? Que é sol para valer. E aí o que diz? Há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de paz, há tempo de guerra, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de afastar, de abraçar, que é o tempo da pandemia, né? Há tempo de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rasgar, há tempo de costurar. Ou seja, existem tempos, né? Existem momentos existenciais. Nós estamos em um tempo cronológico mesmo, nós estamos no mesmo tempo, 2020, 5 de outubro, né, 8 e pouca da noite, sei lá, 9 e 11 aí na hora de Brasília, 9 e 11 da noite, então esse é o tempo cronológico. Agora nós estamos vivendo tempos existenciais diferentes. É possível que entre nós aqui tem gente que está chorando, passando dificuldade, angústia tremendas. E outros estão em um momento onde está alegre, né? Alguma conquista, alguma realização, Deus trouxe alguma questão no coração ou na vida e está alegre. Tem gente aqui que está em conflito com alguém, está em guerra, outros estão em paz, está tranquilo, está de boa, se resolver a situação. Outros estão plantando, e outros estão colhendo o que plantou há anos atrás, há tempos atrás. Enfim, amados, são momentos existenciais. Isso é chamado de aion, né? Tempo existencial, tá certo? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, também vai reforçar essa ideia, né? Lá no Novo Testamento. Esse eu quero ler com vocês, tá? Segunda aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2. Segundo aos Coríntios 6 e 2, olha só. Porque diz, ouve-me, aliás, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Percebam, queridos, que aqui ele usa tanto o tempo, né? Aliás, o termo tempo e o termo dia, mas não se referindo a uma cronologia, a um tempo, um espaço medido de tempo, mas sim em um momento de tempo, em um momento de vida. Esse é o tempo existencial, tá? Então,
a gente falou de 3 tempos, o Kairos, o Cronos e o Aion, né? Que é esse tempo existencial. O conceito de eternidade, então, como eu disse, é a ausência de tempo. Então, na eternidade, por exemplo, nós não teremos o tempo de Deus, nós não teremos... Esse tempo de Deus, eu digo de Deus agir, né? Porque lá Deus não agirá como Ele age no tempo. Não haverá essa necessidade, porque lá haverá plenitude e Deus não precisará mais consertar nada, intervir em nada, tá certo? Para redimir o Senhor ninguém. Então lá é o estado de perfeição. Não haverá então o Kairos, não haverá o Cronos e não haverá também esse Aion. Lá é o estado de perfeição de todas as coisas. E lá, então, não é que tem um tempo sem fim. Lá haverá uma ausência de tempo. É estranho isso, né? Ué, André, então não haverá dia nem noite? Não. Para trazer para nós uma figura de linguagem, haverá um dia eterno. Né? Um dia que não terá fim. Rodolfo Abrantes tem uma música dessa aí, eu gosto muito, né? O dia que não terá fim. Um dia que não terá fim. Mas não haverá uma cronologia. Não haverá um dia, porque a gente não tem nem referência de noite, que a gente precisa ter uma referência de um contraponto, né? Um para ser o contraste do outro. Então não haverá noite. Né? E o dia é só um símbolo para que a gente entenda que haverá então um estado de perfeição e uma ausência de tempo. Então a eternidade não quer dizer um tempo sem fim, quer dizer uma ausência de tempo. Tá certo? Ninguém nascerá, ninguém morrerá. Ninguém tem essa referência de velho e jovem. Não, todos estarão numa plenitude de existência e numa perfeição, num vigor máximo da sua existência. Isso de uma forma contínua, para todo o sempre. Olha que coisa linda, amados. Né? O capítulo 7 de Apocalipse, versículo de número 17, se não me falha a memória, vai dizer isso, não haverá mais sol sobre as pessoas, ou seja, essa aflição física, não haverá mais essas angústias, né? Lá haverá uma fonte da vida. Olha que coisa interessante. Uma vida eterna, não é vida sem fim, é uma vida que não está mais sujeita, tá certo? A esse tempo que conspira contra nós, né? Então haverá um estado de perfeição. A gente vai chegar lá na próxima aula de sexta, viu, Gerson? Escatologia, meu. Vamos lá. Queridos, deixa eu me apressar aqui, porque eu quero encerrar hoje nessa matéria e eu tenho algumas coisas para passar para vocês. Não sei se vai dar tempo, mas bora lá. Então, a contagem do dia, né, para o hebreu, o dia natural começava com o nascer do sol e terminava com o pôr do sol. Então é diferente do nosso, né? O fim da jornada de trabalho e o corpo cansado indicavam o fim de um dia e o começo do outro. Quando a gente pega Mateus capítulo de número 20, por exemplo, bora lá rapidinho folhear a Bíblia para a gente discorrer aqui nos textos, né? Então Mateus capítulo de número 20, versículos de número 1 ao versículo de número 6, vai nos trazer então essa ideia aí que eu quero passar para vocês aqui, tá? Da noção que eles tinham e da referência que eles tinham então da questão do tempo, ó. Então, Mateus capítulo 20, verso 1 ao 6. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, guarda essas informações, a hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhe, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, quer dizer, hora 11, né? 1/10 a hora 11. Encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo o dia? Olha que coisa interessante, queridos. Então, os judeus, eles tinham a referência diferente da nossa, tá? O que contava para eles? Como eles contavam o dia? Como eu disse, não tinha essa precisão, relógio, aquela coisa toda, né? Então eles contavam, o sol nasceu, tá começando o dia. O sol se pôs, acabou o dia, tá? Então o corpo, quando estava cansado, né? No final do dia, isso indicava, inclusive, que o dia estava acabando, porque eles trabalhavam até a hora 12. A hora 12 para eles era 6 horas da tarde. Porque a hora primeira era o nascer do sol, 6 da manhã. 6 da manhã até 6 da tarde, 12 horas. Tá certo, irmão? Ó, trabalho.
12 horas, né? Então, diz o texto aqui da parábola que o homem saiu de madrugada para assalariar. 6 horas da manhã, né? Assalariou. Na hora terceira, 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, fez o acordo com um. Hora sexta, meio-dia, fez com hora nona, 3 da tarde. Olha que coisa interessante. Hora 1/10, ou seja, só 1 hora para acabar a jornada de trabalho. É por isso que os homens ficaram injuriados. Não, isso é uma injustiça. Como que a gente suportou todo o calor do dia, o senhor pagou para nós um dinheiro e para esse cara que só trabalhou 1 hora recebeu a mesma coisa? Aí o homem da palavra diz, mas calma aí, eu tratei com vocês um dinheiro, o dia todo. O que eu tratei para vocês eu estou cumprindo. Porque eu estou sendo bom, vocês estão aí nesse... A questão não é minha bondade, a questão é a maldade de vocês. Os olhos de vocês são maus, porque eu sou generoso? Né? Então só para a gente entender aí essa noção de dias, essa contagem e essa linguagem aqui, tá? Então, Mateus capítulo 20, verso 1 ao 6, Marcos capítulo 15, verso 33, eu acho interessante também trazer para vocês essa referência. Olha aí, ó, tô com problema com o tempo agora. Eu não vou ter tempo para passar para vocês o que eu queria. Tá vendo como o tempo é angústia? Na minha alma, nessas horas. Então, Marcos capítulo 15, versículo de número 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Olha só. Chegando a hora sexta, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta aqui, irmãos, é meio-dia. Imagina meio-dia, o maior calor do dia, né? O solzão tá lá tá em cima, assim, ó, tá na reta da moleira, sabe? Na reta da moleira aqui, ó, lá em cima. Houve trevas até a hora nona, 3 horas da tarde. Aí é que ficou escuro, do meio-dia até as 3 horas, tá? João capítulo 19, Evangelho de João capítulo 19. Vamos juntando as informações aqui para eu trazer para vocês uma conclusão disso que eu quero estou mencionando aqui. Evangelho de João capítulo 19, versículos de número 14, tá? Para a gente compreender aqui a questão. Capítulo 19, versículo de número 14 do Evangelho de João. Diz assim, ó. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, olha só, quase a hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Então a preparação da Páscoa, a hora sexta. Eu acho interessante, irmãos, porque o João, ele diz que o julgamento estava chegando ao fim, né? Que era a preparação da Páscoa. A gente precisa lembrar que Jesus, ele foi julgado, tá? Todo um período. E esse período, João chega que estava chegando ao fim, que era a hora sexta, tá? Preparação para a Páscoa. A hora sexta, o que João se refere é diferente da de Marcos, por exemplo. Então, ao fim, quase a hora sexta. Marcos, todavia, diz que Jesus foi crucificado a hora terceira. Não, calma aí, então tem alguma coisa contraditória, tem alguma coisa errada aqui. Quando a gente lê Marcos capítulo 15, versículo de número 25, só para eu falar para vocês aqui que no Novo Testamento há referências diferentes para tempo, tá? Então, Marcos capítulo de número 15, versículo de número 25, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, 15 e 25 de Marcos, opa, é outra página aqui, 15 e 25, do Evangelho de Marcos, diz assim, ó, e era a hora terceira e o crucificaram. Ora, falando da hora, mas não é hora com H, aqui é hora sem H, tá? Ora, se Jesus, ele foi julgado, e o final do julgamento foi na hora sexta, como ele pode ter sido crucificado na hora terceira? Porque o Marcos, ele pega a referência, né? No caso da contagem, deixa eu ver aqui, esta aparente contradição vem do fato que João emprega o método romano. Então, o João pega o método romano de contagem e Marcos pega o método judaico de contagem, tá bom? Qual era o método judaico de contagem? Bom, já falei que o dia tinha 12 horas do pôr do sol, do nascer do sol até o pôr do sol, 6 da manhã até 6 da tarde, não é? A partir das 6 da tarde, na contagem, na referência judaica, já era outro dia, tá certo? Meio confuso isso, né? Mas quando a gente vai para Gênesis, a gente entende o porquê
que lá está escrito assim, ó, esse, pois, é o primeiro dia, né, a primeira tarde do dia tal. A primeira tarde do dia tal. Então, a contagem dos judeus, quando começava o dia para os judeus? Eu digo do dia desse de 24 horas mesmo, às 6 da tarde. A contagem era das 6 da tarde até a outra 6 da tarde. Essa é a referência judaica. Qual é a nossa referência? É a referência do calendário e da contagem romana. Ou seja, da meia-noite a outra meia-noite, não é? Não é isso, amados? Sim ou não? Estão compreendendo? Está tudo tranquilo aí, não? Vocês já perderam o fio da meada? Está tudo certinho? Posso continuar? Oi, Douglas. Douglas, falou alguma coisa? Uhum. Tranquilo. Então, só para a gente perceber essa diferença aqui. Quando a gente lê o texto, fala o que é hora nona, o que é hora sexta, o que conversa é essa, né? E a gente, de repente, lê os textos e vai ver essa aparente contradição, é porque o Marcos está pegando a referência judaica, tá certo? E o João está pegando a referência romana, no caso, tá? Então, hora sexta, para quem começa a contagem meia-noite, que hora que é? 6 da manhã, não é isso? Agora, quem pega a contagem do dia às 6 da manhã, a hora terceira, que hora seria? 9 da manhã. Então, Jesus, às 6 da manhã, acabou o seu julgamento e às 9 horas da manhã, ele foi crucificado. Então, ele foi crucificado às 9 da manhã, meio-dia, que é a hora sexta, houve trevas, até a hora nona, que é às 3 horas da tarde, né? Onde, de fato, Jesus aqui, ele está oferecendo a sua vida como sacrifício, porque na liturgia judaica havia 3 sacrifícios no dia, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. E Jesus, atendendo então essa exigência litúrgica da lei, oferece todos os sacrifícios necessários em todo o período. Olha só que coisa curiosa, né? Então vamos lá, queridos, deixa eu ver se eu consigo passar mais uma informação para vocês aqui, tá? Então o dia romano começa à meia-noite, né? E o judaico ao levantar do sol. Tranquilo isso aí, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui completar sobre agora a informação e aplicar alguma coisa às nossas vidas aqui, tá? Bom, entendendo então essas referências. Esqueci de falar para vocês, tem 1 minuto aqui, mas vou falar rapidinho. Os judeus, eles dividiam então o dia em 12 horas, né? E a noite em 4 partes, que eram 4 vigílias da noite, tá? Das 6 da tarde até as 9, primeira vigília. 9 à meia-noite, segunda vigília. Meia-noite às 3, terceira vigília. 3 às 6 da manhã, a quarta vigília. Lembra quando na quarta vigília, não é isso? Na quarta vigília o galo cantou às 3 e pouca da manhã. E aí o Pedro, então, nega Jesus naquela ocasião. Só para a gente entender essa divisão, tá? Mas aí eu quero deixar com vocês o Salmo 90, verso 12. Anotem, que talvez não dê tempo para eu explicar. Vocês leiam depois. Salmo 90, versículo 12. Tiago, capítulo 4, verso 14. Tá? E Efésios, capítulo 5, não tem nem 15. Capítulo 5, verso 15 e 16. Anotaram, queridos? Rapidinho de novo. Salmo 90, verso 12. Tiago, capítulo 4, verso 14. E Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16. O que eu quero trazer com vocês na aplicação prática, né, a respeito, então, dessa informação de tempo e tudo mais. Bom, o Salmo 90, verso 12, o salmista, né, que é o Salmo de Moisés, inclusive, o salmo mais antigo que a gente tem registrado, né, que é o Salmo de Moisés, o 90, ele vai dizer o seguinte: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. Lembra que eu falei no começo dessa aula que o nosso problema era o tempo, e nós não sabíamos quantos dias nós temos para frente, né? Qual o tempo que nós temos para frente. E aí o salmista, ele vai nos ensinando para que a gente peça para que Deus nos dê sabedoria a estar administrando esse tempo, vivendo a nossa vida curta e não fazendo dela pequena, né? Ou inútil, ou fútil, mas que possamos viver cada dia da melhor maneira possível. Ainda que a nossa vida é curta em relação à eternidade, ainda que você viva 100 e poucos anos, que é uma coisa assim para poucos, né? Mas ela ainda será curta se tiver sido vivida, tá certo? Sem alegria, sem construir relações, sem deixar um legado virtuoso para as pessoas, né? Ela ainda será
uma vida ruim, mesmo que seja longa na nossa opinião. Porque comparado com a eternidade, toda a vida aqui é curta. Mesmo com os homens que viviam lá, e aquilo era literal, 600 anos, 700 anos, 800 anos, 963 anos como Matusalém. Ainda assim, em relação à eternidade, né, que é essa ausência de tempo, ainda essa vida era curta. Mas o salmista nos ensina isso, né? Senhor, dá-nos um coração sábio, ensina-nos a discernir os nossos dias, para que possamos alcançar esse coração sábio. O nosso tempo, ele se dissipa, e aí vem o Tiago, capítulo 4, verso 14, né, como eu já citei, mas ele nos alertando que a gente não deve ser presunçoso, que a gente deve entender que nós não temos controle sobre a nossa vida, sobre as circunstâncias, e a gente deve confiar em Deus. Inclusive, esse texto, ele diz, né, olha, não vá para um lugar e diga, não, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Você não sabe. Você não sabe do amanhã. Você não sabe o que vai ser o teu amanhã. Eu estou aqui saudável, graças a Deus. Daqui a fração de segundo, rompe um vaso capilar aqui na minha cabeça, né, me dá um derrame e eu fico todo paralisado. Então eu não sei, né? Pode dar um infarto fulminante, posso sair daqui a pouco, uma bala perdida, um atropelamento, alguma questão, e posso morrer. Então Tiago nos alerta dessa realidade, nos adverte que nós temos que viver dessa forma, se Deus nos permitir. Se Deus me permitir, eu farei isso e aquilo, né? Se Deus me der vida, eu não sei, a minha vida está nas mãos de Deus. Ele não é só o autor da vida, não só o mantenedor da vida, mas Ele é aquele que me garante a vida, né? Então a gente precisa ter essa humildade de entender que nós não somos bancadores da nossa vida. Eu não sustento a minha vida, eu não tenho condição disso, mas eu devo confiar em Deus como esse sustentador da minha vida. E aí o Efésios capítulo 5, verso 15 e 16, vai nos falar algo interessante, e eu quero ler com vocês aqui para a gente encerrar então essa aula, tá? Efésios capítulo de número 5, versículos de número 15 e o versículo de número 14, e a gente encerra aqui. Diz assim esse texto: portanto, vede prudentemente como andais, não como a loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, ou seja, resgatando o tempo, vivendo de uma maneira, aproveitar o tempo de uma maneira sábia, vivendo da melhor maneira possível, investindo em relações, né? Investindo o tempo, o dia, em aquilo que vale a pena, aquilo que de fato não pode ser deixado de fazer, não as realizações em detrimento, não, aliás, as realizações em detrimento das relações. Então a gente precisa saber que os dias são maus. A velocidade do tempo parece que ela é maior, né? Ela parece que a gente não tem mais tempo para fazer as coisas. Parece que o tempo vai passando muito rápido, a gente não vê os filhos crescerem, né? A gente não aproveita, não tem tempo para as pessoas. Então a gente precisa ter muito cuidado aí. Fica então essa lição prática aí nessas três últimas passagens, tá? Dos textos bíblicos aqui, e espero que isso tenha te abençoado e isso possa despertar para nós um senso de urgência para vivermos nesse tempo limitado de uma maneira melhor possível, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Deus levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.